Muito obrigada. Também queria dizer que estou com muito gosto aqui pela primeira vez nas jornadas do SIAC e queria também aproveitar para agradecer às colegas da organização a atenção e consideração que tiveram, as trocas de programa que fizeram quase em cima da hora, atendendo ao facto de que viemos de bastante longe. Eu vou então apresentar-vos este projeto, que é um projeto não só meu, é um projeto coletivo de edição eletrónica de textos de teorização literária. Como todos sabemos, desde a década de 70 têm proliferado as edições digitais, têm proliferado as bibliotecas online, os centros dedicados à investigação especificamente neste domínio, a tal ponto de que podemos afirmar que, de facto, a edição digital e a escrita eletrónica abriram um novo capítulo no âmbito não só da produção do texto literário, mas também da sua recepção e também da sua investigação. Nesse sentido, eu nesta brevíssima comunicação queria, num primeiro momento, que vou tentar que seja ligeiro, porque me interessava sobretudo falar convosco do projeto, fazer um curto enquadramento da problemática teórica relativa à edição digital de documentos literários, depois apresentar o estado atual do projeto E-Poética, textos de teorização literária online, que é, como foi dito na apresentação, um projeto de edição digital de metatextos ou de textos programáticos, não só produzidos em Portugal, mas também produzidos em Espanha e em França, do século XIX ao século XXI. Sendo que, como vos vou dizer daqui a pouco, não há, ao nível destes diferentes espaços e destes segmentos temporais, não há um equilíbrio nos textos neste momento disponibilizados, que são maioritariamente produzidos em Portugal no século XIX. Depois de vos propor uma curta navegação pela plataforma E-Poética, gostaria também de apresentar-vos algumas das limitações do projeto, porque elas são visíveis, mas também algumas das potencialidades que, quanto a nós, ele encerra. Ora, recordando só muito sumariamente as características, que são também os desafios da edição eletrónica ou da edição em ambiente digital, eu permitir-me-ia chamar a vossa atenção, a lembrar as características principais, que são, como todos sabemos, a acessibilidade, desde logo a capacidade que, sobretudo, as edições online propiciam, no sentido em que qualquer navegador, sobretudo se o sistema de navegação for amigável, for user-friendly, terá de aceder imediatamente e de qualquer parte a qualquer alteração que haja no arquivo. A fiabilidade, portanto, a importância do rigor no tratamento textual, o rigor na transcrição do texto, seja qual for o critério editorial que seja escolhido, e, sobretudo, a coerência em relação a esse critério. Porque a maior parte dos estudiosos desta questão da edição digital dizem é que vários critérios de edição são admissíveis, o que importa é que o critério de edição que prevaleça seja adequado aos objetivos de cada edição digital e, sobretudo, que haja uma coerência na sua aplicação. Outra das potencialidades da edição digital é, evidentemente, a possibilidade de utilizar o multimédia e todo o seu potencial de incorporar todos os outros média e de remediar ou transmediar todos os outros média pré-existentes, a interatividade, a possibilidade de o utilizador poder também deixar, não só usar o site, como nós dizemos em linguagem comum, mas poder deixar também a sua marca na própria plataforma, a possibilidade de transportar os textos publicados, portanto, a possibilidade de citar qualquer parte do arquivo, a possibilidade de importar o texto, de copiar e transportá-lo para outro domínio, e sem dúvida que a maior parte da reflexão teórica que existe sobre edição digital tende sobretudo a tratar a questão do ponto de vista de edições escolares ou de edições de caráter didático, mas grande parte das conclusões podem ser aplicadas às edições com uma vocação mais académica ou mais voltada para a investigação. Uma das potencialidades é também a possibilidade de dotar a edição de um suporte, de um aparato crítico e de um aparato editorial. Restam outras duas características, que são naturalmente a possibilidade
do arquivo digital se expandir, e nesse sentido a base de dados que eu vos vou apresentar é uma base de dados em crescimento contínuo, que alimentamos continuamente e que esperamos que venha a tornar-se uma verdadeira biblioteca online de textos de teorização. A questão da preservação dos documentos disponibilizados, se desde a década de 70, com os projetos pioneiros neste âmbito, foi um dos desafios e uma das vantagens das edições digitais, hoje em dia também é aquela que coloca algumas preocupações, porque à medida que a tecnologia evoluiu, penso que já se falou um pouco disto esta manhã, embora tenha chegado já a mais do que a meio dos trabalhos, mas há também a necessidade de quase que fazer o caminho inverso e possuir um backup, ou vários backups, do sistema também em formato impresso. Ora, falando-vos mais especificamente do nosso projeto, o nosso projeto é um projeto de edição digital de uma tipologia textual, ou se preferirem, metatextual muito específica, portanto, recolhemos e publicamos textos de teorização literária, que na definição clássica de Vítor Aguiar e Silva, são aqueles textos nos quais, com objetivos analítico-explicativos e ou normativos, se mencionam, formulam, caracterizam ou justificam as convenções, as regras, os mecanismos semióticos que subjazem aos processos de reprodução, estruturação e recepção do texto literário. De grosso modo, aquilo que equivale, embora a equivalência não seja perfeita, àquilo que por vezes se chama também de textos doutrinários ou textos programáticos, os quais podem assumir várias formas e podem apresentar-se em vários suportes que são representativos dos tipos de textos que nós recolhemos e publicamos no E-Poética. Desde logo, textos de teorização ou de crítica literária publicados na imprensa periódica, onde desde o século XIX a elaboração crítica e teórica em torno da literatura teve sempre um espaço privilegiado, para textos, portanto, na terminologia da Genet, textos que acompanharam a publicação em volume de obras literárias, referimos aos prefácios, aos pós-fácios, às notas, advertências e todos os seus múltiplos parasinónimos. Também antologias de ensaios ou de textos de teoria publicados anteriormente, sendo que muitas vezes essas antologias são reformulações ou reedições ou compilações de outros textos que nós previamente encontramos na imprensa ou sob a forma de paratextos. Temos em consideração também que muitas vezes a reflexão teórica sobre a literatura se faz no interior da própria literatura, o que leva a que sejam incluídos também fragmentos metatextuais presentes no próprio interior de uma obra literária, bem como, mais raramente, fragmentos metatextuais presentes no interior de correspondência privada e, obviamente, no que diz respeito unicamente aos textos muito recentes, os textos de teoria e crítica literária divulgados sob a forma de registros audiovisuais ou hipermediáticos, ponto no qual este projeto entronca num outro de que depois a Célia vos irá falar. Objetivos do E-Poética. Tentando potenciar as tais características, as tais vantagens da edição digital, o objetivo é fornecer uma base de dados em crescimento contínuo que possa fornecer aos investigadores corpora, materiais de investigação para estudos no âmbito da teoria, da crítica, da história das ideias literárias, e uma vez que o projeto não se limita à publicação de textos portugueses, em sede comparatista também possibilitar ou potenciar ainda novas perspectivas sobre as relações culturais e literárias entre a França e os países ibéricos, sobre as quais já se estudou muito, já se escreveu muito, mas que de facto, à luz destes textos assim publicados e assim apresentados de uma forma sistemática, ganham ainda outros contornos dignos, quanto a nós, de serem apreciados. Desde março de 2010, a nossa plataforma disponibilizou cerca de 500 documentos digitais de textos de teorização literária, juntamente com as entradas biobibliográficas relativas aos seus autores, até ao momento publicados maioritariamente em Portugal e no século XIX, por várias razões.
desde logo porque este projeto decorre das nossas investigações de doutoramento, que foram também no âmbito da teoria literária, que foram também no âmbito das relações comparadas entre o caso português e o caso francês e o caso espanhol, e, portanto, também porque dispunhamos na nossa base de dados pessoal de já um acervo considerável de textos do século XIX. Depois, com isso, eu não sei o que é que surgiu primeiro, mas uma coisa decorre naturalmente da outra, surgiu o desejo de resgatar, através da publicação online, um conjunto de textos que se nos afigurava ser extremamente interessante, muitas vezes obras raras, quando não únicas, às vezes num estado de conservação, para usar um eufemismo, bastante mau, ou seja, obras que se arriscavam a desaparecer se não fossem efetivamente editadas e publicadas. Por outro lado, a grande vantagem em termos começado por textos do século XIX é que, obviamente, eles caíram já no domínio público e não colocam nenhuma daquelas questões de copyright que ainda são tão controversas como nós sabemos no âmbito das edições digitais. Portanto, propunha-vos agora, não sei quanto tempo ainda disponho. À volta de 2 minutos. 2 minutos. Pronto, é o suficiente para, se a hiperligação funcionar, vou-vos mostrar um pouco a plataforma, muito rapidamente. Estamos na página de apresentação, com um curto texto de apresentação do projeto. Se entrarmos da forma mais direta e mais canónica, acedemos à página que disponibiliza os autores, há várias páginas de autores, aliás. Verão do vosso lado esquerdo que por defeito aparece selecionado Portugal e o século XIX por serem, por a maior parte dos textos, como vos disse, ser do século XIX e serem textos portugueses. Não obstante, há textos espanhóis e há textos franceses publicados também no site. Se clicarmos no nome de um autor, acedemos à página do autor. Um dos méritos desta plataforma poderá ser a de publicar textos dos ditos autores menores. Portanto, por exemplo, abri a página do positivista, do discípulo de Teófilo Braga Teixeira Bastos, hoje em dia é um autor praticamente desconhecido. Quantos autores assim, não é? Que a história literária relegou para segundo plano, mas muitas vezes na sua época desempenharam um papel interessante na discussão das ideias literárias. E do lado direito temos os textos que a plataforma já disponibiliza deste autor. Esqueci-me de dizer que temos um perfil sempre para cada autor, um perfil que mesmo no caso de autores conhecidos, que não é exemplo Teixeira Bastos, visa acentuar o contributo do autor no âmbito da teoria e da crítica literária. Para vos mostrar a variedade dos textos disponibilizados, temos, por exemplo, aqui um metapoema, que foi transcrito precisamente por se considerar que no seu conteúdo refletia acerca da própria produção literária, mas temos também uma compilação de um conjunto de artigos de crítica literária sobre poetas brasileiros, isto para vos mostrar que os textos publicados também têm uma extensão muito variável, vão desde textos muito sucintos até, como neste caso, um volume de várias páginas. Todos os textos são copiáveis, não é? E coláveis, portanto podem ser transportados para qualquer outro formato, e a plataforma oferece ainda um motor de pesquisa por autores ou por textos. Desta vez vou escolher um autor mais conhecido. E é outra forma de acedermos à página do autor e depois de acedermos aos textos disponibilizados. Peço desculpa por esta visita tão rápida, mas queria ter tempo para concluir referindo por um lado que este projeto parece-nos ter algum mérito e é por isso que persistimos nele, apesar de termos vindo a encontrar pelo caminho algumas dificuldades. Um dos méritos tem a ver com o facto de que, tanto quanto é de nosso conhecimento, não existe até à data nenhum projeto exclusivamente dedicado à publicação de textos de teorização literária, portanto trata-se de uma tipologia textual muito específica
sobre a qual não existe nenhum site exclusivamente dedicado a isso. Entre as limitações várias que o arquivo apresenta atualmente, referimos aqui, por exemplo, a falta de um texto onde se explique de uma forma criteriosa precisamente os tais princípios editoriais que é tão importante definir e que é tão importante esclarecer, a inexistência de ferramentas que possibilitem a obtenção de dados quantitativos, a análise de versões ou edições diferentes do mesmo texto, a pesquisa intratextual, a tal interatividade sob a forma da possibilidade de anotação e de comentários e aproveitando também o tal potencial ao nível do aparato crítico e do aparato teórico, é evidente que esta edição ainda pode ser enriquecida com várias notas históricas explanatórias, às vezes até sobre a própria gestão do texto. Todos estes aspectos, constituindo limitações ao formato atual, estamos a terminar da plataforma, obviamente representam também objetivos a atingir num futuro próximo, e é por essa razão que, apesar de todas essas ressalvas, acreditamos que foi interessante apresentar-vos este projeto. Muito obrigada. Muito obrigada.